Olá, meus caros, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Quem sou eu, né? Primeiro de tudo, eu sou Danilo Eber Gomes, sou advogado militante, há mais de 15 anos formado e atuando aí na advocacia, e também sou professor universitário, sou professor de processo civil da UPE, né, da FECAP, na nossa Universidade de Pernambuco. Sou mestre em Direito e sou doutorando em Direito Processual pela Universidade Federal de Pernambuco. Sou membro do IBDP, que é o Instituto Brasileiro de Direito Processual, membro fundador da ANEP e vim aqui conversar um pouquinho, não sobre a área acadêmica, mas sobre gestão de escritório de advocacia. Então, me formei. A pergunta que eu quero introduzir é: e agora? O que é que eu vou fazer? Então, essa conversa é dirigida hoje, sobretudo, para você, jovem advogado, que você se formou e está naquela nuvem de angústias. O que é que eu vou fazer? Abro um escritório? Qual é o custo do escritório? O que é que eu devo pensar, né, quais os primeiros desafios em abrir o escritório? Eu vou abrir uma pessoa jurídica logo de cara? Ou eu vou advogar na pessoa física? Eu tenho parcerias, eu vou trabalhar para alguém, mas eu quero abrir o meu próprio negócio. Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso, né? Já tenho meu próprio escritório há mais de 5 anos, ele fica aqui no Rio Mar, no Recife, e eu vou tentar passar, né, compartilhar um pouquinho das experiências que eu tive, dos desafios do dia a dia, tentar passar para você dentro da minha experiência de gestão de escritório. Então, primeiro de tudo, né, já que a gente superou essa fase da introdução, de quem eu sou e da angústia, você que se formou, você deve estar pensando, e você que tem um sonho de ter um escritório de advocacia, você tem várias etapas e vários passos a dar antes de implementar o seu sonho e também de organizar. Você precisa muito de organização. Não dá para a gente chegar e dizer, olha, eu vou alugar um andar inteiro de um prédio comercial e vou começar a operar meu escritório de advocacia, sem pensar em área, sem pensar no seu custo e sem pensar na receita. Então, existem situações, existem dificuldades que a gente não vive na faculdade. Então, que a gente vai aprendendo ali no dia a dia. Mas você, quando sair, você pode ser um excelente aluno, saber que tipo de ação você vai ajuizar, ser um excelente aluno de redação. Eu vou redigir um recurso extraordinariamente bem. Você pode também ser um exímio conhecedor da matéria do direito. Olha, eu sou um tributarista, mas se você não tiver essa gestão, seu escritório, ele tende a passar por dificuldades. Então, assim, a conversa que eu vou ter hoje com vocês, eu vou dizer que é uma conversa e não uma aula, é mais no sentido de passar, de compartilhar algumas dores que eu tive e ainda tenho, né, porque a gestão de escritório é você passar dores no seu dia a dia, não tem aquele que, ainda que tenha do maior ao menor escritório, não tem aquele que não tenha dor alguma. Então, vamos lá. Separei alguns pontos aqui para organizar e falar para vocês. O primeiro é, me formei, eu vou abrir logo uma pessoa jurídica, né? Me formei, tirei o AB, estou com a carteirinha e agora vou abrir logo uma pessoa jurídica. Ou continuo atuando na pessoa física. Eu não vou dar uma resposta logo de cara aqui para você. Vai depender muito da quantidade de clientes que você tenha, né? Então, tudo isso depende também da questão do seu planejamento tributário. Olha, Danilo, eu tenho pouquíssimos clientes, né? Então, abrir a pessoa jurídica vai lhe gerar um custo inicial. Vai ter que ter um custo com o contador, você vai ter que ter um custo, né? Você tem que ter uma sede, pelo menos um endereço de correspondência. Então, tem esse, ainda que mínimo, o custo. Danilo, olha, eu vou me aventurar na advocacia, mas eu não quero abrir pessoa jurídica agora. Eu vou começar na pessoa física. Ok. Não há uma regra
para você se formou e tem que abrir a pessoa jurídica. Mas você sabe, obviamente, que o modelo tributário, para que você, que vai crescer um dia, certamente, se você for persistente e perseverante, não tenha dúvida, o caminho é abrir a pessoa jurídica, né, uma PJ, fundar. E aí você tem que seguir entrar no site da OAB, ver toda a regulamentação e a documentação que precisa para poder fazer esse registro, né? Ter um sócio, não ter um sócio, tudo isso também é algo que a gente não tem como, não há um manual, infelizmente, para dizer como é que eu devo me comportar. Então, tudo varia de acordo com a sua experiência de vida. Então, mas, obviamente, o ideal é que você tenha uma pessoa jurídica para tributariamente ser mais, vamos dizer assim, menos penalizado. Os impostos para você pagar são menores, né, levando isso tudo no longo prazo. Outro ponto é o seguinte, acho que talvez seria o principal conselho. Você tem que pensar grande, mas começar pequeno. Veja bem, pense grande, mas comece pequeno. Você tem que pensar, meu escritório vai faturar milhões, eu vou arrecadar muito, tenho muitos clientes, mas você vai começar pequeno. Não adianta você, mesmo exemplo, olha, eu vou alugar aqui uma lâmina inteira, 2 andares de escritório e começar grande, já com um custo grande e de repente você ter a sua dificuldade. Então, assim que você está abrindo seu escritório de advocacia, além do registro dele, né, vamos superar essa parte, você tem que pensar o seguinte, eu vou para um local físico ou vou para o virtual? Né? Um primeiro ponto que a gente tem é fazer uma ressalva para você, que acessa as redes sociais, a gente vê muito isso, às vezes algumas propagandas, alguns influenciadores, olha, se você ganha menos de 10, 20 mil reais por mês, você tá com um problema. Veja, amigos, é muito difícil você ter uma rentabilidade alta logo de começo. Então, vende-se hoje muita ilusão. Né? Muito cuidado com isso, porque realmente converse com quem trabalha, quem tem experiência, quem vivencia a advocacia no dia a dia, vai dizer a dificuldade. Então, não se angustie, não se martirize, não fique preocupado. Ah, mas já tem gente ganhando 10, 15, 50 mil reais com menos de 5 anos de formado. Veja, cuidado, sobretudo, com a aparência nas redes sociais, que a gente sabe que tem gente que vai tentar vender um curso para você, né, levando em consideração que você está recém-formado, está dizendo, não, eu preciso faturar muito alto e de repente, quando você vê, não é nada daquilo. Então, primeiro ponto, né, de alerta. Mas, vamos lá. Me formei, registrei minha PJ. Eu vou para um escritório virtual ou eu vou para um local físico? Veja, vai depender, né, do seu ramo de atuação. Você tem que observar, se você for um criminalista, possivelmente você vai ter que ter um local físico, né? Você vai ter que olhar no olho do cliente, você vai ter que ter um local para sua reunião. Hoje em dia, sobretudo a nossa OAB aqui, ela oferece um serviço de coworking para você. Então, você vai precisar marcar a sua primeira reunião, não vai ser na praça do shopping, de alimentação, já vai ter um local físico para você, e não precisa ser necessariamente na OAB. Hoje a gente tem espalhados pela cidade vários coworkings que têm preços módicos, né, e você, recém-formado, consegue enfrentar esse custo. Mas você vai dizer, Danilo, ó, eu quero só atuar no virtual. Né? Danilo, eu atuo especialmente na área presencial, a gente tem clientes no virtual também, mas minha expertise é na área física. Mas nada impede que você faça um trabalho de marketing, um trabalho de rede e se divulgue para fazer o atendimento exclusivamente online. O que é que eu quero chamar atenção também com esse ponto? É você que vai fazer só o atendimento virtual. Olha, não subestime a força do aperto de mão. O aperto de mão, que tem mais de 5 mil anos, foi
originado aí, né, as pesquisas dizem, algumas fontes, que surgiu com os hieróglifos egípcios. Então tem mais de 5.000 anos aí o aperto de mão. Você não pode desconsiderar o poder que você tem esse gesto. Então, a nossa parte final do curso, que eu vou falar aqui, é como cativar o cliente. Então, existem clientes, e até você mesmo, que você vai se sentir muito mais seguro dando o olho a olho, porque a advocacia é uma profissão em que você precisa passar a confiança. Às vezes, o olhar frio do outro lado da tela não vai necessariamente cativar o seu cliente. Então, pense nisso, sobretudo quando você estiver levando em consideração um local físico ou virtual. Não precisa ser necessariamente uma coisa ou outra. Você pode ser os dois. Olha, Danilo, eu tenho um local físico e eu aconselharia, né, você, se fosse ingressar no ramo já da advocacia, já pensar nisso. Olha, eu tenho um ponto de apoio, eu tenho uma base, mas meu carro-chefe é o virtual. Beleza, tranquilo. Né? Ou você pode dizer, ó, Danilo, o meu virtual deu tão certo que eu deixei para lá o ponto físico. Ok, tranquilo, mas, mais uma vez, não subestime o aperto de mão do seu cliente. Então, vou escolher o local físico ou virtual. Não há essa necessidade de você escolher um ou outro. Você não precisa dizer, olha, eu só vou atender no modo raiz, né, no modo físico. Ou então, olha, eu sou da geração nova, eu só vou atender na internet. Você não precisa ser uma coisa ou outra. Você pode unir os dois. Ah, Danilo, olha, o meu atendimento virtual deu tão certo que eu não tenho aí mais interesse em manter o ponto fixo. Ok, tranquilo. Mas lembre que a sua área de atuação ela vai ser importante. Então, sobre esse ponto, perceba o seguinte: o aperto de mão, que foi inventado aí há mais de 5.000 anos, né, com os hieróglifos egípcios, ele não pode ser subestimado. A gente vai chegar num ponto onde eu vou falar sobre como você vai cativar o seu cliente e você não pode subestimar esse gesto do aperto de mão, porque às vezes aqui de um lado, você do outro cliente, não há aquela sensação de segurança. E lembre que a advocacia, ela exige a confiança. O cliente é uma pessoa que confia em você. Então, você dá aquele aperto de mão de extrema relevância. Por outro lado, você escolheu o local físico e agora você vai pensar o seguinte: como é que eu vou pagar? O que é que eu vou encontrar pela frente? Quais são os custos? Veja, você tem alguns custos fixos, por exemplo, o aluguel, a internet, a energia e alguns outros, se você tiver secretária. Né? Inicialmente, é algo que, por exemplo, meu escritório, eu comecei sem a secretária, não havia essa necessidade. Na verdade, eu comecei sozinho, comecei sem ninguém. Né? Eu era a secretária, o office boy, o motorista, tudo que tinha para depois você ir crescendo. Né? Aquela velha conselho que eu dei para você. Comece pequeno, né? Mas pense grande. Então, começando dessa forma, você tem esses custos iniciais. É muito comum hoje que algumas pessoas se juntem para dividir esse custo fixo. Então, juntam-se aí 4, 5 pessoas, 5 advogados e alugam uma sala. E aí eles rateiam as despesas. Se for por 5, você vai pagar 20% do que você pagaria sozinho. Então é algo muito benéfico. Obviamente você tem que ponderar a convivência, estabelecer algumas regras do condomínio, né, que você vai formar. Aí vamos lá. Aluguel, internet, energia, secretária, alguns outros custos. Você tem já que colocar na sua agenda, fazer esse gerenciamento dos seus custos fixos e também considerar custos variáveis. Então, eu vou precisar comprar uma cadeira, meu computador quebrou, o ar-condicionado não está funcionando, a gente vai precisar de mais outra peça. Olha, a maçaneta da porta quebrou, a gente vai precisar comprar uma nova maçaneta. Então, você tem que ter um fluxo de caixa para poder enfrentar esses problemas. Né? É bem
importante você fazer esse gerenciamento. E também, né, você tem um custo fixo, o custo variável, você tem que ver também o custo com as pessoas. Aí eu vou contratar um estagiário, eu vou contratar um advogado, como é que eu vou fazer essa gerência? Então, não é só na sua empolgação. Então, isso, para você calcular isso, você tem que ter também uma gerência muito responsável sobre os honorários advocatícios. E aí, eu não vou falar como é que você cobra, porque existe a tabela, mas é uma pergunta muito difícil e é talvez a maior dificuldade que você encontre é como é que eu vou cobrar os honorários? Então, mas fazer a gerência daquilo que está entrando é muito importante. Então você tem que calcular o seu salário e o seu custo anual. Você pega lá 12 meses. Ah, Danilo, ganhei um honorário, um valor de honorários aqui de 100 mil reais em um mês. Eu sei que não é algo recorrente. Né? Teve um processo que demorou 4, 5 anos e de repente eu vou achar que meu salário é 100 mil. Amigo, você está em grandes apuros. Você tem que fazer essa sua gerência financeira muito bem delimitada. Então, o que é que está entrando para você sempre ser superavitário? Mais uma vez, começar pequeno. O que eu puder de enxugar de custos, eu vou ter que enxugar. Então, uma das coisas também que você tem que pensar no seu escritório é ter um sistema. Se eu tiver um sistema, né, isso aí, obviamente, seu escritório já vai ter, não vai ser um pequeno escritório. Inicialmente, você vai poder fazer o controle dos seus prazos de forma mais, vamos dizer assim, artesanal, mas vai chegar um momento que você vai precisar contratar um sistema para poder lhe lembrar das audiências. E hoje existem vários sistemas gratuitos que você pode fazer. Mas à medida que você vai crescendo, aí não. Aí seu sistema ele já precisa ser mais. Possivelmente você já vai ter que pagar esse sistema, já vai entrar no custo fixo. E você precisa verificar, fazer essa gerência de cliente, porque às vezes acontece de você pagar para trabalhar para um cliente. Então, o cliente que demanda lá duas, três pessoas para trabalhar para ele e paga um valor bem baixo, é algo que você vai estar tendo prejuízo. Então, é algo que você, gestor, tem que enxergar e tem que dizer, olha, eu preciso remanejar alguns custos, eu preciso renegociar os honorários, então essa gerência de entrada, de saída do caixa do escritório, ele é um ponto-chave para você ter sucesso na sua jornada advocatícia. Então, vamos lá, só recapitulando. Abrir a pessoa jurídica, eu, né, depois de abrir a pessoa jurídica, eu aluguei um local físico, ou estou no coworking, ou estou fazendo uma parceria. Outro ponto que eu vou ter depois é verificar os custos fixos, e aí você tem que anotar no papel. Olha, anotei aqui meus custos fixos e os custos variáveis e ter uma receita já como se fosse uma reserva de emergência, né, para o seu escritório. Não adianta você tratá-lo lá como você tem que tratar ele como uma empresa. Então, porque na verdade é uma empresa, é um negócio. Né? A advocacia, ela é um negócio. Então, você precisa ter essa sua mentalidade. Obviamente que a petição que você vai fazer artesanalmente, você vai dar o seu empenho, não vai ser o negócio puro e frio, né? Mas você tem que pensar o seu escritório como empresa. É de extrema importância. Então, a empresa, ela tem que ter o fluxo de caixa. Então, veja só, acontece muitas vezes de você ser o escritório, o dinheiro que entrou você bota no seu bolso, aí você ganha dinheiro com outra coisa. Ah, eu tenho umas casas alugadas, eu sou professor, eu recebo dinheiro também, e você não sabe quanto está entrando para o seu escritório. Então, para você saber se o seu escritório ele é rentável, se você vai ter uma receita que vai permanecer, né, e crescendo, fazer investimentos, então tudo isso é muito importante. Você tem que tratar o seu escritório como uma empresa. Então, mais outra premissa muito importante. Então,
E para a gente, vamos dizer assim, se encaminhar para perto do fim do bate-papo, né? E um ponto que eu deixei essa parte final é o seguinte, né? A estrutura física eu já meio que organizei, a parte objetiva, vamos dizer assim, o custo, o registro, é, o, o local, o aluguel, o que é que eu vou gastar, vou precisar de pessoas, não vou, e perceba também que leve em consideração também o seu ramo de atuação. Né? Então, vou precisar de pessoas, não vou, e como captar um cliente? Né? Esse jovem advogado é a pergunta, a gente disse que é a pergunta de 1 milhão. Como é que você capta cliente? Então, é o seguinte, o cliente vai através de você, lhe procura, ou porque você é extremamente renomado, ou porque você é de extrema confiança dele. Ele aposta em você. Mas, quando você está se formando, você não é ainda extremamente renomado. Você vai precisar da confiança. Ou, às vezes, você, né, tem uma conduta mais ativa e vai vender o serviço. Olha, eu vou bater na porta da empresa aqui e vou oferecer um serviço tributário, por exemplo, societário, civil. Vou bater na porta da empresa, dos amigos e vou vender serviço. Pode, tranquilamente. Né? Então você começa a captar cliente e você vai perceber que o boca a boca é muito forte. O seu boca a boca, a atuação ali o seu cliente, ele vai ser o seu maior captador. O seu cliente ele vai ser o seu maior captador. Então tem até uma publicidade de um supermercado, né, que eu lembrei na hora que falar isso. Uma senhora pergunta onde é que estava um item e o rapaz que estava com a camisa da cor do supermercado vai e começa a mostrar o supermercado tudo e etc. E aí no final a senhora diz, olha, muito obrigado, eu vi que você gosta de trabalhar aqui. Aí a pessoa diz, não, eu não trabalho aqui não, eu sou cliente, mostrando que o cliente é quem mais vende o seu produto. E é assim com a advocacia. Você tem que ter o seu cliente satisfeito. Primeiro de tudo eu captei o cliente, eu preciso deixar esse cliente satisfeito. Então, a gente sabe que a demora, né, na prestação jurisdicional. Então, você tem que informar isso ao cliente. Você tem que, Danilo, distribuir a petição e passei 6 meses sem ligar para o cliente. Olha, fiz alguma coisa errado? Não, mas não fez certo. Você tem que estar informando, ainda que você ligue para dizer, olha, olhei o seu processo, fui despachar. Então você tem que informar que você está trabalhando, porque às vezes você despacha, você dá um duro, você vai, faz um agravo, vira a noite fazendo peça, distribui, sai a vitória e você não faz a publicidade, a propaganda do seu trabalho. Você tem que ser também um vendedor. Você tem que ser um vendedor. Obviamente você não vai trabalhar só fazendo esse marketing, essa mídia, mas é de extrema relevância que você fidelize seu cliente. Então, fidelizou seu cliente, ele já vai falar para você, né, ele já vai falar de você para outros amigos dele e para outras pessoas também. E aí, com o tempo, os clientes eles vão chegando. Outro ponto importante para você, jovem advogado, me formei, você precisa estar sendo lembrado. Quem não é visto, não é lembrado. Então, por exemplo, olha, Danilo, eu vou fazer uma pós-graduação. Mas faça uma pós-graduação presencial. Porque às vezes aquele seu amigo que tem um problema de direito ambiental e sabe que você é craque nessa área, vai lembrar de você, olha, fulano aqui está fazendo uma pós comigo presencial. Então, ter essa circulação, essa conversa é muito importante para o dia a dia do advogado. Eu vou para palestras, vou para eventos, então, tudo isso é de extrema relevância para o gestor de escritório de advocacia. E por último, e talvez o ponto mais importante você tem que se manter estudando. A qualidade, né, dos nossos, vamos dizer assim, colegas, às vezes você encontra colegas extremamente despreparados, desatualizados, e é muito feio quando você vê
fulano ou beltrano que, ó, não estudou, está desatualizado. Então, para você se destacar, você deve fazer uma pós, um mestrado, um doutorado, fazer curso. Então, a atividade advocatícia, né, como eu disse no começo, não é para covardes. E exige que você vá matar um leão por dia. Então, além de toda essa gerência, gestão, cativar o cliente, você tem que fazer o mais importante, que é estudar. Então, ter a qualificação técnica para não só saber da gerência e saber como lidar com pessoas e tudo mais. Então, assim, ter qualificação técnica, ter o reconhecimento como estudioso no ponto é de extrema relevância e certamente vai lhe gerar uma quantidade boa de clientes nesse ponto. Então, amigos, essa é a conversa. Eu espero ter ajudado a você a tirar, né, algumas dúvidas, a eliminar algumas angústias, algumas dores que vocês têm. São também minhas dores, a gente precisa estar melhorando no dia a dia. E é isso, foi um prazer, né, e um abraço, até uma próxima.